Olá, sons divinos! É com muita alegria e imensa gratidão que eu venho aqui externar o quanto você é importante nessa caminhada de 2 anos em que o soneto de gratidão veio aos olhos do mundo. Ela já era uma ideia antiga e que ganhou dimensão dentro de um contexto bem desafiador da minha vida, em que, migrando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade na qual morei 8 anos abençoados, tive a minha filha aí, saí de São Paulo e fui para Campo Grande com 1 ano de experiência na educação especial na Prefeitura de São Paulo e fui com alguns cursos e especializações. Voltei desta bendita cidade para São Paulo, só que agora no litoral paulista, com a minha filha nos braços. Foi o melhor presente que a vida poderia me trazer, junto do meu marido, aumentar a família. 2 pós-graduações, muitas amizades e 2 sobrinhas tão amadas a quem temos muito carinho e muito bem-querer, e ainda que a distância ocorra entre nós, o amor ele é capaz de ser tocado em qualquer tempo, dimensão, afinal ele é atemporal e ele pode ser sentido de muitas formas. E ter você nessa jornada é tão especial porque o soneto existe do meu movimento, do meu ofício, do meu fazer para você. É esse olho no olho, é essa rede de apoio, é essa roda de conversa a qual eu tanto menciono. E quando digo a vocês que o soneto no papel e na versão que surgiu de um momento bem desafiador, quando saí de Campo Grande, em que desbravei 8 anos na área da educação especial, na prefeitura também de Campo Grande, me vi mãe em Santos, porém não consegui me recolocar no mercado de trabalho, apesar de um vasto currículo. Então eu fiz o movimento de criar, a partir das minhas experiências, algo em que eu pudesse continuar na vertente da educação. Porém, como era a minha empresa, eu tomei a liberdade para fazer o que eu sempre desbravei com os alunos, com as mães dos alunos, nas reuniões, nas parcerias, em tudo que podia ganhar alcance, que era tornar educação e espiritualidade um caminho. E qual foi a minha surpresa ao deparar com inúmeras pessoas próximas em que dizia que aquilo era loucura, que ou se escolhia falar sobre educação ou se escolhia falar sobre espiritualidade. Também no longo da jornada, amigos de caminhadas muito antigas, parcerias, pessoas que estavam na minha vida há mais de 20 anos, duvidaram grandemente do que eu fazia, a ponto de dizer e desmerecer que eu não podia ser quem eu era no soneto, que eu não tinha capacidade para aquilo, entre várias outras questões. E aqui é um cuidado muito grande, aqui não é sobre vitimismo, muito menos de falar quem está certo ou errado, porque sobre a lente dessas pessoas, realmente esse era o pensamento delas e tudo bem. Porque quando a gente fala de vitimismo, existe hoje com um olhar a mais, né, do contexto sistêmico, existe vítima e perpetrador. E quem se sente vítima é mais algoz ou tão algoz quanto aquele que foi o perpetrador. Então, longe de mim me colocar ou querer que você leve o seu pensamento para essa condição. Até mesmo porque em uma das questões que as pessoas traziam, incutia para além de que educação e espiritualidade não podiam caminhar juntos, e aqui eu menciono, não é sobre religiosidade, não é sobre dogmas e catequizar, e simplesmente utilizar os benefícios dos valores e das virtudes que contém dentro da espiritualidade e todas as ferramentas que podem ser usadas a serviço do bem e de algo maior, que possa levar luz ao meu processo de autoconhecimento e desbravá-lo junto contigo, na medida em que nos damos a mão, os olhos e os ouvidos, seja nos posts, sejam nos podcasts, nos vídeos, nas vivências, jornada, consultoria, mentoria, tudo que pode ganhar alcance.
Outro instante, uma das pessoas disse que eu não poderia utilizar a palavra mentoria para o que eu faço no soneto. A pessoa tinha acabado de sair de um movimento de mentoria para mulheres, empoderando mulheres, acolhendo principalmente aquelas que estavam no processo do maternar. E o quão desafiador é para nós, mulheres, quando nos tornamos mãe, voltar para o mercado de trabalho, retomar a nossa carreira, seja tão prontamente no tempo em que a lei permite, para alguns 3, para alguns 4, para outros 6 meses, seja no tempo que a mãe se prepare, planeja e escolha voltar, como foi o meu caso. Tiveram inúmeras pessoas que desaprovavam também o meu tempo e o meu processo, e aí você tem que saber se apropriar daquilo que você quer e ter clareza de como você quer aquilo. Fica muito mais fácil desbravar o mundo aí fora e comentários alheios, que por muitas vezes ferem, machucam e são maldosos. Mas esse é o de menos, porque quem é ferido tem que lidar com esses traumas, essas dores, esses dissabores, mas quem fere tem também a sua caminhada para, no seu tempo, aprender a como pode mediar e tornar, talvez, aquela acusação ou aquele passo, algo que possa ser um estender a mão de forma benéfica e não que venha a machucar ou magoar a pessoa, enfim. E essa pessoa que havia acabado de sair desse processo de mentoria soube desbravar lindamente para um número imenso de mulheres, mas não soube fazer com a própria amiga, no caso eu, com um elo de mais de 20 anos de amizade. E tudo bem, porque por trás desse amigo e dessa amiga também está o processo deles, o sistema familiar deles, que talvez tenham interpretado que essa seria a melhor forma de auxiliar alguém com aquele famoso empurrão, puxão de orelha, o que quer que seja. Porém, o que acarretou tudo isso foi sim aqui é o meu limite, você pode vir até aqui, e daqui para frente a gente resolve caminhar diferente, não pela forma com que eles apresentaram o seu ponto de vista. Não é pelo ponto de vista que eles trouxeram, mas a forma com que apresentaram, dissimulando e se passando por outra pessoa, e também a forma agressiva com que isso foi feito. Porque mais de 20 anos de amizade, não é alguém que eu acabei de conhecer na esquina e que talvez não tivesse liberdade de chegar em mim para falar o que pensava ou não a respeito daquilo que eu resolvi realizar. E quando a gente inicia pela fala, a gente também inicia um movimento de autocura e cura diante de tudo que ocorreu. O principal dessa e de tantas outras histórias é eu dizer a você, ser você é grande, ser você é suficiente. Não importa, César Romão já dizia, eu aprendi sobre ele em 2004, não importa o não do mundo, se dentro de você tem um sim, siga o sim do seu coração. E é tão maravilhoso ver quando 4 dias antes de fechar a segunda turma da pedagogia sistêmica pela Inovare, no representante da Hellinger no Brasil, eu vi uma tela pipocar no meu computador e pude me beneficiar há mais de um ano que eu caminho com a pedagogia sistêmica, que é a educação à luz da constelação familiar. E me permitiu olhar que sim, educação e espiritualidade andam juntas. Não só essa, mas outros tantos. Eu desbravo isso desde que eu faço teses e defendo questões relacionadas à educação. E também algo que vem em encontro com uma frase que eu tenho muito forte, que para mim se tornou um mantra, como é a do Ayrton Senna, isso já tem mais de 10 anos, e eu vou ler para vocês. Seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, da mais alta à mais baixa, tenha sempre como meta muita força,
muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Ayrton Senna. E é assim que eu venho desbravando dentro de mim, com esse precioso contexto, com essa preciosa frase que Ayrton Senna tão bem fala, e por ser alguém a quem eu tenho como ídolo por várias vertentes, não só automobilística, mas eu realmente acredito, defendo e externo a você. Seja você quem for, você é grande. Você tem seu dom, você tem seu talento, que pode ser sempre muito mais de um. E sim, há habilidades que a gente pode exercitar e aprimorar. O que de mais grandioso eu aprendi diante de tudo isso é eu tirar a pessoa e as pessoas de tudo aquilo que elas me traziam de informação e olhar para dentro de mim o que eu poderia trabalhar em mim a partir daquilo que todos traziam. Eu tive uma melhora em como seria o meu processo, no que eu ofereceria, como seria a sequência de chegar até os meus clientes. Portanto, se eu sei de alguns problemas, e não importa como eles chegaram a mim, se foi através de pessoas próximas que resolveram agir dessa forma, se foram pessoas que eu nem bem conhecia, mas se eu tiver clareza também no problema e puder colocá-las para que eu encontre a real solução ou as possíveis soluções e pouco a pouco eliminá-las, eu também colocarei meus pés passo a passo num degrau e numa escala evolutiva na minha questão pessoal, na minha questão profissional e em tudo que puder ganhar alcance. O Murilo Gun, ele fala muito sobre a questão de quanto mais você fracassa, mais perto do sucesso você está, porque você vai eliminando todas as N possibilidades que poderiam ser, mas não foi. Então, quanto mais rápido você fracassa, mais rápido você chega ao sucesso. E eu acredito que dentro de tudo que sou, dentro daquilo que acredito e tudo que eu recebo de devolutiva, com todos que caminham em várias vertentes do soneto, têm sido muito mais positivas do que negativas. E claro, porque eu sou humana, porque eu também erro, e o erro é uma grande oportunidade para aprender e fazer melhor. Um beijo no coração e imensa gratidão pelos 2 anos de soneto aqui com você.